Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no Earth News Terra. E hoje esta semana, a gente tem um convidado extremamente especial, o Antenor Vaz, que é uma referência na questão dos indígenas recém-contactados e também dos indígenas isolados. O Antenor trabalhou na FUNAI desde os anos 80 até 2013, quando ele pediu a exoneração dele. E desde 2007 até 2013, ele coordenou essa área dos indígenas de recente contato. Antenor, é um grande prazer ter você aqui com a gente, e eu já vou começar com uma pergunta. De acordo com os números públicos que existem aí, calcula-se 1.300.000 indígenas, e, de maneira geral, entre aqueles que moram nas cidades, aqueles que estão nas aldeias, e também os indígenas isolados ou de recente contato. O número público que aparece é de 115 grupos isolados. É isso mesmo? Bom, primeiro, muito obrigado, Lorival, pelo convite. É um prazer participar dessa conversa contigo e com todos que estão nos ouvindo. Bom, o último dado oficial que eu recebi da FUNAI por meio da Lei da Informação, eles relatam 114 registros de povos indígenas isolados no Brasil. Agora, desde quando eu recebi essa informação até os dias atuais, nós temos conhecimentos de dois grupos que foram confirmados, né? Um que está na região de Lábrea e que foi motivo de muita notícia na imprensa, porque o indigenista que oficializou essa informação para a FUNAI e até agora não tiveram nenhuma resposta prática de proteção para esses povos que estão submetidos a ameaças. E tem um outro grupo lá na ilha do Bananal, especificamente numa região conhecida como a Mata do Mamão, onde existem povos isolados que foram confirmados durante o combate, o incêndio, pelos brigadistas indígenas da região, né? E, por conta disso, o Ministério Público entrou com uma recomendação junto à FUNAI e sabe-se que existe uma área lá definida por restrição de uso para esses indígenas, né? Uhum. Então, poderíamos dizer de 114 mais 2 dá 116, né? Uhum. Lábrea fica no estado do Amazonas, né? Lábrea fica no estado do Amazonas, é. Uhum. Agora, É a última cidade onde a Transamazônica chegou, né? uhum. Ela começa em Cabedelo, na Paraíba, e a Transamazônica morreu em Lábrea, porque o projeto era para continuar. Mas, a partir de Lábrea, as matas alagam, tem região que alaga a cerca de 4 metros de profundidade. E o projeto inicial do Exército não previa isso. Uhum. E a Ilha do Bananal, no estado do Tocantins. Tocantins, sabe? Aí, 116 grupos. Dá para ter uma ideia de quantas pessoas são, quantos indígenas? Olha, essa é uma questão muito delicada, porque desses 116, vamos dizer, 30 são conhecidos, né? Quer dizer, são confirmados, né? São 28 registros que são confirmados, são 30 registros que são confirmados. Existe uma possibilidade, sim, de, a partir dos vestígios que você localiza, a partir de imagens de satélite, chegar a uma estimativa de povos isolados, confirmados. Os não confirmados a gente não teria como dizer, né? Mas, por exemplo, na terra indígena Maçaco, que fica no estado de Rondônia, já na divisa com a Bolívia, né? Onde eu trabalhei inicialmente, foi meu primeiro trabalho com isolados, a gente tem um levantamento muito minucioso sobre o comportamento desses índios no seu território, né? A partir disso, a gente pode ter uma certa noção. Eles estão subdivididos em 3 grupos e a gente imagina que cada grupo tenha, no mínimo, 40 a 50 pessoas. Então, a gente estimaria, para esse caso, uma população de 150 indígenas em situação de isolamento, né? Uhum. Agora,
um levantamento minucioso do Brasil todo, não existe isso. Tá? Não existe. A ONU chegou a lançar um documento uma vez falando que existia mais de 200 povos isolados no mundo, né? Eu acho que essa estimativa é muito baixa, é extremamente baixa, porque nós temos povos isolados na América do Sul, na Papua Nova Guiné e na Malásia. Não é? Você é consultor da Land is Life, ou seja, Terra é Vida, que é uma organização com sede em Nova York, mas que tem também um escritório no Equador, justamente, e você atua na América do Sul. Como é esse quadro nos outros países vizinhos da América do Sul? Quantos grupos, mais ou menos, existem? Olha, ao todo são 185 registros em toda a América do Sul. E são registros, desses 185, apenas 66 são confirmados. Os demais estão por confirmar, né? Bom, a situação na América do Sul, ela é tão dramática quanto aqui no Brasil. Apesar de que no Brasil, principalmente a partir de 2019, 2018, né, a situação dos povos isolados no Brasil entrou numa categoria de extrema vulnerabilidade, né? Isso dado a política que não é exercida na prática. Agora, nós temos na América do Sul, basicamente, 2 países que têm políticas públicas aprovadas a partir do Congresso e sancionadas pelos presidentes, que seria o Peru e a Colômbia. Tenor, agora, o que é um indígena isolado e qual a melhor forma de abordar essa questão? Os povos são povos, né, que, por razões extremamente objetivas, a gente não conhece a razão que os levaram a não aceitar estabelecer relações com pessoas fora do seu grupo. Essas pessoas fora do seu grupo podem ser povos indígenas com histórias de contato, ou pode ser ribeirinhos ou qualquer outra pessoa da sociedade nacional. A rigor, esse termo utilizado, o isolado, ele é bastante questionado pela academia. No entanto, a própria academia ainda não nos apresenta uma definição. Isso é motivo de discussões longas em reuniões, porque a própria academia diz que não cabe a eles definir. Mas, ou seja, a antropologia deveria se debruçar melhor sobre essa questão, né? Porque o termo isolado leva-nos a supor que esses povos nunca estabeleceram um contato. E isso não é verdade, né? Porque o contato não só é o contato do 1º grau ou do 3º grau. Tem contatos de diferentes formas, inclusive a própria situação de conflito que existe entre esses povos e outros é uma forma de contato, né? Boa parte desses povos, por situações de migração forçada, eles se veem na necessidade de buscarem alimentos em roças, seja de outros indígenas, ou de colonos, ou de ribeirinhos, né? Então, tudo isso leva a entender que não é um povo que nunca viu outras pessoas além do seu grupo. A própria história daqueles que foram contratados mostram que essa decisão por não estabelecer relações fora do seu grupo é devido a situações traumáticas que eles viveram no passado, né? Então, pode ter existido no passado grupos que tiveram contato permanente com pessoas fora do seu grupo, mas que eles, por razões principalmente de doenças ou por ataques, eles viram que decidiram isolarem-se, né? Você acha que eles têm, por exemplo, uma noção de que existe um Estado brasileiro, um governo brasileiro? É claro que deve variar muito, né? Mas estou fazendo uma pergunta genérica. As conversas que nós temos com povos que são contatados, eles não têm esse arcabouço de análise que nós temos. Eles trafegam por outra cosmologia, né? Mas eles, por exemplo, dizem para a gente assim: os seringueiros é como se fosse um povo, né? Os madeireiros, eles identificam
que é outro povo que tem outro tipo de comportamento. Os garimpeiros já é outro povo, né? Então, eles não têm essa dimensão, não por ignorância ou por falta de inteligência, porque a inteligência deles é toda voltada para uma vida na selva, né? Mas por não ter essa noção, jamais teriam noção de Estado, né? Do Estado. Uhum. E qual é a política do Estado brasileiro com relação aos indígenas isolados? Olhe, a política desde a colônia sempre foi uma política integracionista, né? Ou seja, os índios os povos originários eram vistos inicialmente como mão de obra, e na impossibilidade teve todo um processo de escravização também dos povos indígenas, né? Mas sempre na perspectiva de que esses povos originários poderiam ser agentes enquanto trabalhadores da mão de obra para a economia, né? E, na impossibilidade disso, aí teve todas as outras alternativas. Então, desde a colônia até a República, né, e especificamente situando em 1910, com a criação do Sistema de Proteção ao Índio, e o primeiro nome era Sistema de Proteção ao Índio e Trabalhadores Nacionais. Depois é que tiraram os trabalhadores nacionais e ficou só o SPI, né? No SPI ainda prevalecia a perspectiva de integração nacional, e foi todo calcado em cima de um pensamento positivista, ao qual o Rondon aderia a esse pensamento, e na concepção de que, para esses povos evoluírem, só faltavam conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento ocidental, e não se levava em consideração o conhecimento para a Mata Amazônica. Isso foi Bom, uma perda brutal, hein? isso foi uma perda brutal. Para os próprios não indígenas, que Para os desperdiçaram próprios esse não indígenas, conhecimento fantástico. exatamente. Mas e eram muitas forças aliadas a isso, né? Não só as corporações econômicas, mas também o campo político que aderia a esse pensamento, mas também as confissões religiosas, que todas elas cristãs, que aderiam a esse tipo de pensamento. Isso vai, em 1967, o SPI é fechado e entra a FUNAI. A FUNAI continua com essa prerrogativa do integracionismo, né? Bom, ocorre que em 88, com a Constituição, né, o Brasil declarou-se um país pluriétnico, né? Ao ser um país pluriétnico, ele reconhece a diferença que existe diferenças na sua população. E, nesse sentido, foi abolido, a partir da Constituição, toda a concepção integracionista. Bom, do ponto de vista da questão de povos isolados, né, tanto o SPI como a FUNAI também tinham a perspectiva de que o melhor para os povos indígenas isolados seria estabelecer o contato. Só que, em 87, um ano antes da Constituição, houve uma reunião de sertanistas em Brasília, e nessa reunião foi feita uma análise e se viu que aquilo que se chamava proteção, ao se fazer o contato, no mínimo 50% da população indígena contatada falecia, morria por doenças infecciosas, né? No mínimo. Então, foi a partir de 87 que se optou pela política do não contato. E, nesse sentido, o Brasil foi protagonista no mundo, né? Foi a primeira política que reconhece a prerrogativa da autodeterminação desses povos. Se esses povos dão sinais de que não querem estabelecer o contato, eles estão se autodeterminando enquanto povos indígenas isolados. E, em respeito a essa autodeterminação, que é um princípio universal de qualquer povo, né, e de qualquer etnia, em respeito a isso, se definiu na FUNAI a política do não contato. Tá? Se for olhar essa política que foi instituída pela FUNAI em 87,
e a Constituição, reconhecendo o Brasil como um país pluriétnico, que fala não só o português, mas fala mais de 300 línguas, né? Atualmente, nós estamos num retrocesso absurdo por conta de que o governo atual deflagra, né, principalmente o executivo, deflagra toda uma concepção de integracionismo. Voltamos ao século XVI. Bem-vindo ao século XVI. Antenor, estamos aqui chegando ao final do nosso primeiro episódio. É uma série, felizmente, de 3 episódios, porque temos muito, muito o que conversar. Nesse primeiro episódio, você nos deu uma ideia sobre o que são os indígenas isolados, a realidade deles, e a partir daqui a gente vai desdobrar para falar do valor fantástico que existe nos conhecimentos dos povos tradicionais, e em especial dos povos isolados, que afinal esse conhecimento está mais intacto, digamos assim, né? Essa cultura, e como a gente pode lidar com ela da forma mais proveitosa para eles e para nós também. Antenor, muito obrigado, e você que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo nas plataformas de podcast, não perca o próximo episódio da terça-feira. Até lá.